Fala galera, eu sou o Bruno e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é RAID. RAID é a sigla em inglês para Conjunto Redundante de Discos Independentes. Resumidamente, essa tecnologia permite que, se o seu computador tiver dois HDs, eles funcionam de forma conjunta, ou para dar mais velocidade ou para dar mais segurança. Mas como isso funciona? Imagine que você está na escola e a professora lhe dá um trabalho em dupla para fazer e você escolhe o seu irmão. Então a professora diz que vocês têm 5 minutos para copiar toda a matéria que há no quadro. Você percebe que 5 minutos não são suficientes. Aí você tem a ideia e fala para o seu irmão: por que você não copia uma metade e eu copio a outra metade? Então, com essa ideia, vocês copiam a matéria inteira na metade do tempo. Se ao invés de dupla o trabalho fosse de trio, vocês irão levar somente 1/3 do tempo para copiar toda a matéria. Mas, o ponto negativo: se vocês perdessem uma folha, todos estarão reprovados, porque a professora não aceita trabalhos incompletos. Com o RAID, a coisa funciona mais ou menos assim. Por exemplo, o mais conhecido e mais usado é o RAID 0. Quando você vai gravar um arquivo no HD, esse arquivo ele é dividido pela quantidade de discos que há no seu computador. Então digamos que você quer salvar um arquivo de 6 GB na máquina. Se você tiver 2 HDs, cada HD armazenará 3 GB de informação simultaneamente. Se você tiver 3 HDs na máquina, cada HD vai gravar 2 GB de informação. Assim, a velocidade não só de leitura como de escrita vai duplicar ou triplicar dependendo de quantos HDs você tem no seu computador. Mas se algum desses HDs der problema, você não consegue recuperar aquelas informações, porque só os outros 2 ou 1 que sobrou não é o suficiente para reaver nenhum dado. Vamos voltar então agora para o exemplo da escola. Só que dessa vez a professora diz que vocês têm 10 minutos para copiar toda a matéria. Mas novamente a ressalva: se vocês perderem as folhas ou a matéria, estão reprovados. Mas 10 minutos dá tempo para um copiar a matéria, mas por segurança você fala para sua dupla: você copia a matéria e eu também copio, porque se um de nós dois perder a folha, ainda temos o outro como reserva. Se o trabalho fosse de trio ao invés de dupla, vocês não iriam copiar a matéria mais rápido, mas teriam mais segurança ainda nessa informação. É mais ou menos assim que funciona o RAID 1. Nesse modo, todos os HDs têm a mesma informação. Caso algum deles dê problema, você tem os outros de backup até substituir aquele HD que falhou. Não são só esses dois tipos de RAID que existem vários outros. Mas em suma, todos os outros modos são alguma combinação desses dois básicos que falamos. Mas como é que funciona isso na prática? O HD tem uma leitura de mais ou menos 70 MB por segundo. Em um sistema de RAID 0 com 2 HDs, essa velocidade vai dobrar para 140 MB por segundo. Agora imagine isso num SSD que sozinho tem 400 MB por segundo de leitura. Com 2, usando o RAID 0, ele vai para 800 MB por segundo. Mas será que isso faz diferença? Isso vai fazer com que os seus programas ou o seu computador ligue mais rápido? Olha só. É claro que muito da performance do SSD depende do processador. No meu caso, eu estou utilizando um i3, mas se eu estivesse utilizando um i5, provavelmente meu boot ainda seria um pouquinho mais rápido. Aqui ficou bem claro então que o RAID 0 faz muita diferença na velocidade. Mas o que você precisa para o seu computador funcionar em RAID? Primeiro, uma placa-mãe compatível e segundo, 2 HDs do mesmo tamanho. Mas isso não significa que é só você colocar os 2 HDs na sua máquina que eles vão funcionar em RAID 0. Cada placa-mãe precisa ser configurada. Os métodos são muito parecidos, mas cada placa-mãe tem as suas peculiaridades, por isso é interessante olhar o manual. E aí, você usa o RAID no seu sistema? Acha que realmente compensa? Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos.